Como ser mais comunicativo, parte 2. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Brigato. E na aula de hoje eu quero falar de um dos temas que foi mais vistos aqui no meu canal, que é como ser mais comunicativo. É um dos vídeos mais vistos aqui do meu canal. Inclusive vou deixar aqui que eu acabei de reassistir esse vídeo. Eu concordo com tudo que eu coloquei ali, então vai ser muito bom, se você ainda não viu, ver esse vídeo. E neste vídeo agora, nessa parte 2, eu quero me aprofundar ainda mais, Vou até pegar um tema de lá, desse vídeo, vou me aprofundar mais, trazer algumas coisas novas, porque eu sei que muitos de vocês querem aprender a ser mais comunicativo. Acredito que muitos de vocês começaram a me seguir aqui, inclusive por causa da persuasão, se interessam muito por esse tema, então vamos falar sobre isso hoje, certo? Mas antes, deixa o seu Fala Mestre nos comentários para eu poder te responder. E claro, se inscreva e deixa o seu like para o YouTube sempre te avisar quando eu postar coisas novas, para o canal crescer, mostrar esse vídeo para mais pessoas e eu continuar, claro, fazendo vídeos aqui para vocês. Beleza? Bom, vamos lá então, Como ser mais comunicativo, parte 2. Lá eu falo de alguns pontos, tá? O último ponto que eu falo, vou ter que falar aqui agora, porque eu vou explorar a partir dele, é o saiba falar sobre tudo. Eu falo ali, concluo praticamente o vídeo com isso, É a primeira coisa que talvez até você pense, Poxa, para eu ser mais comunicativo, eu realmente tenho que saber falar sobre tudo. Tudo que surgir, eu tenho que saber falar, certo? Porque se eu souber, aí eu, claro, vou ser uma pessoa mais comunicativa, vou conseguir conversar com todo mundo e tudo mais, E você tá parcialmente certo, eu vou te explicar melhor por quê, tá? Vamos lá, primeira coisa, saber falar sobre tudo. O que é de fato isso? O que significa de fato saber falar sobre tudo? A primeira coisa que talvez venha na tua cabeça é a seguinte: é você saber um pouco sobre tudo, Ou seja, então eu sei um pouco sobre política, sei um pouco sobre futebol, sei um pouco sobre qualquer coisa, E aí com isso, quando aquele assunto surge, eu tenho ali um pitaco para dar, Eu tenho ali alguma coisa para falar sobre aquilo, E na minha compreensão, isso não é possível, certo? E nem é falar sobre tudo. Na minha compreensão, não é, tá? E eu vou te explicar por quê. Bom, primeiro, claro, quanto mais você conhecer, quanto mais informações você tiver na tua cabeça, é óbvio que isso vai te facilitar para você bater um papo, se conectar e por aí vai. É óbvio, Então imagine que, sei lá, a pessoa fala a escalação de um time de futebol e você sabe o nome dos jogadores. Bom, você criou um ponto de conexão, você vai poder falar. Mas, então imagina, você vai ter que ficar decorando essas minúcias aí para você conseguir falar sobre tudo? É claro que não, A primeira coisa que eu sempre falo, sempre falo, inclusive, é o que eu faço, acho que quase todas as aulas do treinamento Arte da Sedução, eu faço a junção desse tema, não é? Porque isso é imensamente sedutor. E esse é o pontapé inicial, Que é a atenção individualizada é imensamente sedutora e é imensamente necessária. E o que é isso? É eu, claro, dar uma atenção específica a alguém. Com isso, o que eu consigo? Eu consigo prestar atenção na pessoa, ouvir a pessoa, compreender a pessoa, tá certo? E aí entra até numa frase que eu postei semana passada no meu Instagram, que é de uma das aulas do portal Poder Social, que é como ser uma pessoa que as pessoas querem ter por perto. Não é que é a maior fonte de persuasão é o genuíno interesse na outra pessoa. Ou seja, é quando eu verdadeiramente me interesso pela outra pessoa, quando eu presto atenção no que ela diz, quando eu não fico na minha cabeça tentando pensar no que eu vou falar em seguida, tá certo? Ou seja, eu vou lá e presto atenção no que a pessoa está falando para mim. Isso é imensamente sedutor. E aí, entra a questão do eu conseguir falar sobre tudo. Porque a partir do momento que eu presto a atenção na pessoa, eu consigo captar aquela vírgula, aquela partezinha ali, onde eu consigo explorar o assunto com a pessoa, mesmo que eu não conheça o assunto, Agora, essa falta, essa incapacidade de fazer isso, faz com que se instale aqueles momentos constrangedores, como, por exemplo, aquela pausa gigantesca, aquele, acabou o assunto, Ou aquele momento onde você tem que fazer uma mudança brusca de assunto, Porque o assunto acabou e aí você não conseguiu dar continuidade, Mas e aí? O que aconteceu hoje com você? Tá tudo bem? Ou seja, você tem que mudar bruscamente ou se instala aquele período ali de até conflito interior, Aquela coisa ruim. Por quê? Porque você não consegue prestar atenção, você não consegue ser uma pessoa que verdadeiramente se interessa pelo outro. Então, o saber falar sobre tudo, ele se conecta com essa habilidade. Aí você me pergunta, Thiago, como que eu crio essa habilidade? Como que eu consigo ter essa habilidade, Bom, até coloquei aqui, a habilidade de você ter interesse, claro, é muito mais profundo, tem muita coisa para se fazer, mas a principal habilidade que você precisa ter é a habilidade de
fazer perguntas. É a habilidade de saber fazer perguntas. Só para você ter uma ideia, a aula 35 do Portal Poder Social se chama Como Puxar Assunto com Qualquer Pessoa, tá? Em qualquer situação. Como puxar assunto com qualquer pessoa em qualquer situação. E claro, lá eu faço análise de contexto, da pessoa, do ambiente, faço várias análises, tá? Mas grande parte da aula é focada em quê? Em perguntas. Ali eu tenho uma lista de sei lá quantas perguntas, mas assim, são muitas perguntas, eu acho que passa de 50 perguntas, e eu ainda separo por intensidade, ou seja, perguntas para puxar assunto, perguntas para criar conexão, perguntas para se aprofundar, perguntas para retomar assunto, ou seja, é um monte, mas um monte de perguntas. Então, olha só, para eu saber falar sobre tudo, eu preciso prestar atenção no que a outra pessoa diz. Prestando atenção, eu consigo captar informações sobre a pessoa, captar informações sobre o assunto, e aí com isso eu enriqueço a minha habilidade de fazer perguntas, e aí eu consigo, obviamente, ser uma pessoa mais comunicativa, né? Só que, claro, como eu disse aqui para você, só para você ter uma ideia, né? Eu vou pegar duas perguntas que tem dentro dessa aula, como puxar assunto com qualquer pessoa, e eu vou te dar, e até vou explorar um pouquinho aqui com você para você entender melhor, tá? Primeira pergunta que eu até coloquei aqui é como puxar assunto, né? Aqui, ó, se você fosse dar uma palestra, qual seria o assunto? Olha só que interessante, né? Você pode bater o olho e talvez até para um olhar um pouco mais, não sei, né, mais inexperiente, você bate o olho, meu Deus, que pergunta estranha, onde eu vou chegar? Mas olha que interessante, com essa pergunta, você consegue entrar num mundo de fantasia com a pessoa e vocês conseguem conversar por horas sobre um assunto, tá? Claro, não é só respondendo essa pergunta, mas a coisa ela vai se desenrolando e se desabrochando para tanta coisa que você verdadeiramente até cria conexão com a pessoa. Porque imagina, quando eu, né, sou lá uma pessoa que eu sou interessada, eu tô dando atenção total pra pessoa, eu viro, puta, cara, sabe o que eu tava pensando aqui? Meu, se você fosse dar uma palestra qualquer aí, qual assunto você escolheria? Olha que interessante, você está dando a oportunidade para a pessoa falar de si mesma, para a pessoa entender mais sobre ela mesma, para a pessoa trazer para você um ponto de interesse que talvez ela não tenha conversado com ninguém, porque ela nunca teve a habilidade de encaixar isso numa conversa, certo? Olha quanto poder existe em uma única pergunta, né? E ainda com isso, você vai explorando, aí você vai talvez perguntando, nossa, mas por que você nunca fez nada sobre isso? Nossa, mas por que tal, e você já tentou, você já conversou com alguém, ou seja, dali abre-se um mundo para você falar com a pessoa. E olha só, você se torna muito mais comunicativo, muito mais comunicativa com essa simples pergunta que está encaixada nesse simples contexto, mesmo que você não entenda nada do que eu estou falando aqui, mesmo que você não tenha habilidade nenhuma de comunicação, porque isso vai te gerar, é como se... É sério, teste, você vai ver que é muito provável que você entre até num assunto quase que interminável, porque vocês vão puxando ali curiosidades e vão verdadeiramente se compreendendo muito mais. É muito interessante, até exploro muito nessa aula de como ser uma pessoa que as pessoas querem ter por perto, que é do portal, né? Que é um ponto fundamental, que é quando você consegue fazer com que as pessoas abram a cabeça e pensem em outras coisas, né? Inclusive até um ponto que eu falo muito no Arte da Sedução também, né? Então vocês que são assinantes, você que não é, nossa, você não faz ideia do conteúdo que você está perdendo. Os links todos estão aqui abaixo, inclusive, tá? Para você dar uma olhada, caso você não seja ainda, por algum motivo bizarro. Mas você que é assinante já vai para esses aí, né? E no próprio Arte da Sedução eu falo muito que a sedução ela é composta de um mundo de fantasias. E essa simples pergunta, ela abre um mundo de fantasia, porque ela dá vazão para um monte de coisa, até para sonhos frustrados que talvez a pessoa tenha tido e que ela nunca teve a oportunidade, né, de conversar com alguém sobre isso. Então, olha só o poder de uma pergunta, né? Imagina então se você dominasse todas que eu coloco lá, tá? E a outra pergunta que eu separei aqui também para comentar com vocês é a seguinte, é uma pergunta para criar conexão e olha só, qual a sua memória mais gostosa, né? Olha que interessante essa pergunta. E é por isso que eu falo da habilidade de fazer perguntas, né? Ela é uma pergunta que ela vai entrar no mundo da pessoa, mas um mundo, assim, bem íntimo e de forma praticamente não invasiva. Por quê? Porque imagina, quando você pega e faz uma pergunta muito direta, né? Sei lá, como foi o relacionamento seu com a sua mãe, exemplo, tá? Ou com seu pai, ou com não sei quem. É uma pergunta muito direta. Talvez a pessoa se incomode, talvez a pessoa se sinta invadida pela sua pergunta.
Ou seja, é uma pergunta, mas é uma pergunta talvez ruim, principalmente se não tiver contexto, não tiver construção, e eu até explico essa construção nessa aula que eu disse, tá? Como puxar assunto com qualquer pessoa em qualquer situação, aula 35 do portal, beleza? Então o que acontece? É uma pergunta que pode ser muito mal colocada. Essas duas perguntas até que eu tô dando para vocês, elas são perguntas que você pode encaixar quase que em qualquer momento, né, da conversa. E olha só, quando você fala, poxa, qual a sua memória mais gostosa? Você abre a possibilidade de a pessoa abrir a intimidade dela para você sem que você seja uma pessoa invasiva, no sentido de que você defina qual intimidade ela vai abrir para você. Não, ela vai pegar, ela vai pensar, nossa, não sei, e talvez ela vai começar a explorar, talvez ela vai começar a te contar coisas da vida dela. Exploro muito isso na arte da sedução, né? Inclusive, essa é uma grande ferramenta para você explorar na personalidade sedutora, tá? Porque você vai entender muito bem a pessoa com a qual você está lidando, até muitas vezes as vítimas do sedutor que eu exploro no treinamento, beleza? Então o que acontece é, quando você fala isso, qual a sua memória mais gostosa? A pessoa, ela escolhe a intimidade que ela vai compartilhar, ela começa a explorar, mais uma vez, talvez ela encaixe algo que ela nunca soube encaixar, talvez ela quisesse sempre falar sobre certo aspecto da vida dela, mas nunca ninguém deu a oportunidade de ela fazer isso, e é você quem está dando isso, tá certo? E olha só, com essas duas perguntas, você cria um ambiente gostoso, amistoso, onde a pessoa se diverte, onde a pessoa abre um mundo de fantasia próprio, que talvez só tivesse ficado na cabeça dela, e ela começa a compartilhar esse mundo de fantasia com você. E olha só se isso não é extremamente persuasivo, se isso não é extremamente sedutor. E olha quanta coisa está acontecendo a partir de apenas duas perguntas. E como eu disse, cada uma delas vão abrir um mundo que talvez ali, claro, depende da sua habilidade de fazer perguntas, mas é muito provável que vocês passem, sei lá, a tarde, a madrugada, a noite inteira falando sobre aquilo, porque é uma coisa que vai ligando na outra e vai fazendo o encontro ser infinitamente mais gostoso do que se você ficasse perguntando, e aí, como é que foi seu dia? Ou coisas muito banais, que claro, são ótimas, mas tem que ter um contexto. Por isso que eu tô te falando aqui, eu tô te trazendo, por que eu trouxe essas duas perguntas? Para te mostrar o poder do que uma pergunta bem colocada, bem feita, quando você habilmente sabe encaixar essa pergunta na sua conversa, o poder dessa habilidade, dessa capacidade e o mundo que se abre para você se tornar uma pessoa muito mais comunicativa, muito mais sedutora, muito mais persuasiva. E é claro, fazer com que a pessoa ame conversar com você, sinta que você é uma fonte de prazer e queira sempre estar com você. Certo? Quer saber mais? Vai lá nos links, acesse essas aulas, você vai, assim, o único arrependimento que você vai ter é de não ter entrado antes. E você, assinante, vai lá e assiste essas aulas. Beleza? E é claro, deixa aí nos comentários seu Fala Mestre, me diz aí o que você achou dessa aula, se inscreva, dê o seu like e, como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima aula.